reforçar, até para a gente fomentar esse debate, esse diálogo que eu prometi para vocês. A gente tem aqui 5 critérios importantes, né? O volume, a gente falei aqui da gama, variedade, velocidade, veracidade e valor. Tudo isso tem que ser considerado, por isso que fica difícil da gente decidir com acuidade, né? Entender e prever os comportamentos. Isso será efetivo? Isso vai acontecer ou não? Como funciona a dinâmica? Estamos tentando acertar, estamos tentando estudar essa dinâmica. Isso aqui é o símbolozinho, né, da jurimetria, que é a ciência que estuda todas essas questões e comportamentos. Evoluindo um pouquinho mais. Volta aqui. Aqui é uma questão humana, aqui é uma questão exata. Eu tenho as duas coisas. Dá para combinar as duas coisas? Eu acho que não. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que considerar as duas, mas não tentar exaurir as duas. Eu volto naquele início, hein, pessoal, da percepção, tá? Percepção. Acreditem no palpite. Acreditem. Aqui um gráfico, a fonte estaria a Starc, que revela as principais demandas do mercado jurídico. Novamente, isso não é exato. Isso aqui foi numa determinada época, num determinado tempo, num determinado momento. Pode ser que isso já esteja mudando. Eu vou passar bem rápido. Para quem está tirando foto, depois me siga nas minhas redes sociais que eu mando para vocês. Não tem problema, tá? É tudo Renato Opsi-Blum, facinho. Olha o que eu estou citando ali. Essa pessoa se chama Marcelo Guedes Nunes. O que ele falou aqui? Ó? A pesquisa jurimétrica não é bibliográfica. Então, vou voltar aqui. Ela não é necessariamente exata. Ela é comportamental. Eu vou ler um pouquinho mais aqui. Como essa nova tecnologia está sendo usada no Brasil? Alguns tópicos. Parte de segurança, improbidade administrativa, pessoas desaparecidas, projetos no judiciário, lava-jato e tantos outros. Perícia. Quer pimentar um pouquinho mais? Vamos trazer a jurimetria para o blockchain? Vamos ver o que a gente vai achar? Vamos trazer a jurimetria para os resultados dos dados, não necessariamente informações, que podem ser obtidos hoje nos processos em andamento no Brasil. São mais de 100 milhões, a maioria deles são abertos, portanto, possíveis de serem, eu vou até usar uma outra palavra, entre aspas, minerados, né, que é o que a gente fala no blockchain. A mineração, nesse caso, tem um outro conceito, é você extrair a informação, tentar interpretar, processar e dar conhecimento, aliás, extrair o dado e dar a informação. O que eu não posso ter de novas informações desses processos, de questões comportamentais e daí por diante? Vou passar um pouquinho aqui, ó. Questão técnica, legal, o que é o dado público, o que é o dado privado, isso é importante quando a gente faz a aplicação dessas ferramentas, né? Nem sempre eu vou poder usar a ferramenta na sua intensidade, na sua integralidade, por restrições legais de proteção de dados, e isto tende a piorar com as novas leis que nós estaremos recebendo. Para os magistrados, tem vários tópicos aqui. Aqui é uma questão interessante, olha como a coisa é contextual. O meu pai é juiz, foi juiz de carreira, foi desembargador, se aposentou. Tal. E quando eu era pequeno, desde quando eu era pequeno, ele falava de um tal do burrinho do Benete. Aí um dia, quando eu cresci, eu falei, pai, o que é esse burrinho do Benete? Eram modelos de despachos que todo juiz tinha. Quando entrava na carreira, recebia. Vinha em papel primeiro, depois vem aquele disquete flexível, primeiro aquele grande, né, no flop, depois no flop, flexível, depois no flop. A coisa foi se aprimorando, porque aquilo era repetitivo, aquilo facilitava, aquilo economizava o quê? Que a gente não tem hoje? Tempo. A chance de acertar era maior e daí por diante. Hoje, olha que interessante, o processo ele é totalmente eletrônico e afeta o quê? Nós, advogados, que por natureza éramos, né, antiquados, mais resistentes e daí por diante. Essa parte prática daquilo que pode ser repetitivo, no judiciário, tem um impacto muito, muito, muito relevante. Eu quero repetir aqui, não é que eu vou codificar e vou reprogramar o juiz. Eu não acredito no juiz robô, eu acredito na repetição de decisões, quando a decisão puder ser exata. O tributário, por exemplo, ali não tem jeito, vai repetir. O trabalhista, que você só coloca, hora esta, isso aqui, tá, vai repetir. Mas a decisão, o que pode colocar em risco aqui? Uma profissão que provavelmente vai acabar é a profissão do contador judicial, que o sistema vai fazer automaticamente. O que a gente pode discutir? Será que ele fez automaticamente? Qual é uma outra profissão que vai surgir com força? A do perito, a do programador. Aí sim, porque eu vou analisar a consequência da execução daquele programa. Sempre vai ter alguém por trás programando isso. E daí por diante. Tem a história do carro, também você vai bater do lado esquerdo, do lado direito, enfim, whatever. Para a justiça, maior precisão de decisões, por exemplo, agilidade, processo eletrônico está aí, maior case do mundo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maior case do mundo. Para nós, advogados,
Novamente, eu estou aqui forçando um outro tópico. Nós teremos mais responsabilidade. Não é que vai ser mais fácil. Vai ser mais competitivo e mais responsabilidade. O cliente vai chegar assim e falar, olha, o Marcelo tem aquele sistema lá. Você também tem esse sistema? Olha, eu tenho. Ah, mas o Marcelo sabe operar melhor que você, sabe? Ah, mas eu sei interpretar melhor. A minha experiência é maior. Eu tenho mais subjetividade. Eu estou mais acostumado com a percepção humana, talvez. Estou invertendo o ponto aqui para a gente debater. Vamos lá, rapidinho aqui. Ó. O papel do advogado, o que é? Orientar o cidadão quanto aos seus direitos durante a audiência de conciliação. A presença de um advogado em uma audiência de conciliação dá segurança jurídica muito maior ao processo. E aqui vou adicionar um outro ponto. Não necessariamente no processo em si, mas o fato do cliente estar do teu lado, ele vai ter um comportamento diferente que pode influenciar na absorção e na percepção do juiz. Só nisso. Isso é imprevisível. Isso é imensurável, dentre outras questões. Negociação, mediação, isso aqui também vai impactar de uma forma bem relevante. A gente vai ter um estímulo à arbitragem, à conciliação e a que está tão em moda hoje, mediação também. Uma citação do ministro Sidney Sanches. Olha que interessante. Aprendemos na faculdade de Direito a litigar, propor ação, nos defender. Ele termina dizendo o seguinte, ó, a solução não é mais a justiça, que deve ser evitada ao máximo, até porque isso interessa ao país. Precisamos encontrar meios alternativos. Tudo isso que a gente está discutindo aqui visa também evitar uma demanda, visa estimular uma composição, uma aproximação. Nós vamos ter novos meios de aproximação. Hoje, o que dá para a gente tentar imaginar? Porque todo mundo fala em mediação, não sei o quê. Que tipo de aproximação a gente tem hoje? Ah, vai ser cara a cara? Não. Pode até ser, talvez, de vídeo, talvez de WhatsApp, que já está acontecendo, mas nós teremos novos modelos. E aí eu não sei responder para vocês o que vai, como é que vai ser e qual é a consequência. Aliás, cada vez mais difícil você tentar prever algo, né? Complicado, daqui a um ano, o que vai acontecer. Há um ano atrás, ninguém falava em blockchain. Hoje está todo mundo falando em blockchain, em Bitcoin, em Monero, né, etc. Tem uma brincadeira que eu sempre faço. Ah, Renato, tua área é boa, é ótima. Só que, pô, tem que estudar pra caramba. Todo dia tem uma coisa nova, é uma loucura isso aqui. Enfim, mas faz parte, né? Acordo eficaz, coloquei é sempre importante. Uma situação do CEO sem processo. Aqui só algumas telas. O robô advogado, que a gente já falou, ó, venceu 160 mil apelações contra multas de trânsito. Não foi o robô que venceu. Era tudo igual. A pessoa colocou no sistema e o julgamento também foi igual, porque era tudo padrão. Ali era exato. Novamente, o que foi exato vai ser exato, não tem conversa. E vejo que, nesse caso, nem entrou o ser humano. O humano entrou antes, na programação. Vamos lá. Falamos de robôs, cyberdecisões, um pouquinho mais de jurimetria. Tribunais são hospitais? Olha que interessante esse questionamento. Por que eu coloquei isso aqui? Ó? Novamente, a questão do ser humano junto com a máquina. Ó. Olha isso aqui. Ó. Watson diagnostica a forma rara de leucemia em paciente no Japão. Foi o Watson que diagnosticou? Não foi. Foi o médico que diagnosticou. O Watson deu mais elementos para você descobrir mais rápido aquela doença, dentre milhões delas. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Sabiam que até de 2002, 2001, não me lembro agora, deixa eu ver se está escrito ali, enfim, 2000 até 2013, mais de 144 pessoas morreram em cirurgias robóticas, entre aspas, e mais de 1.300, dado está ali, foram machucadas, sofreram lesões em virtude de problemas de software. E aqui é um ponto que eu não falei ainda, eu vou falar e terminar agora. Qualquer software, qualquer programa de computador, isso eu aprendi quando eu fazia engenharia, qualquer um, por natureza, tem uma coisa que ele sempre vai ter. Você sabe? O que ele sempre vai ter? Bug. O que é bug? Problema, vício, ou, vulgarmente falando, defeito. Porque você não consegue programar com tudo aquilo que pode acontecer. Até porque a programação ela é complexa. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, desses modelos preditivos, não esqueçam que atrás de um programa de computador, eu posso ter um bug. No direito, se eu falo isso em processo penal, o que vai acontecer? Eu já gero, no mínimo, uma dúvida de tudo que está acontecendo ali. Isso acontece muito em perícia complexa, técnica. Qual foi o software que você usou? Como é que você preservou? Qual foi a cadeia de custódia? Qual foi o hash que você colocou? E daí por diante. A tecnologia, nesse ponto, vai complicar. Vai gerar mais dúvidas do que soluções. Quem paga pelo erro do programador ou da má execução do software. Inteligência artificial revela falhas do judiciário e das prisões nos Estados Unidos. Aqui ele está revelando um problema de decisão, mas ele pode gerar também esse problema de decisão. Inteligência artificial, aqui
eu pedi para fazer uma pesquisa aqui e um advogado do escritório trouxe essa frase. Foi até engraçado, porque ela trouxe a frase e não tinha fonte. Eu fui revisar o slide, eu falei, não pode, eu tenho que ter a fonte aqui. Ele falou, não, fala a sua. Eu olhei aqui e falei, nossa, eu falei isso? Né? Ele nem lembra. Mas eu vou lá, falei, está gravado. Temos mecanismos jurídicos capazes de resguardar direitos e finalmente proteger o próprio ser humano frente à iminente coexistência de cérebros positrônicos. Na verdade, está no artigo que eu escrevi para um livro isso. Positrônicos. Aqui a gente muda tudo, né? A gente traz a eletrônica com a questão da afirmação, da conclusão, do processamento e daí por diante. É uma dúvida. Aqui é um questionamento. Não sou o dono da verdade, pelo contrário. E para encerrar, já que a gente vai ter esses sistemas aqui, uma coisa que se discute muito hoje, até que ponto esses sistemas poderão se tornar autônomos? Não é que, hoje, eu não poderia dizer para vocês, o sistema vai se autorreplicar, se autoprogramar. Hoje, até onde eu sei, estudei, não foi muita coisa, mas isso não é possível de acontecer ainda. Ah, mas o Facebook teve lá um tradutor, né, que começou a trabalhar em outra língua, etc, etc. Não foi uma autorreprogramação. Não, foi uma questão oriunda da própria programação. Coisa diferente, tem que tomar muito cuidado com aquilo que a mídia coloca, principalmente quando envolve tecnologia mais profunda. Mas pode acontecer que aconteça aquilo que aconteceu no Exterminador do Futuro. Pode, a gente não tem condição. E também não pode descartar essa questão. Aqui eu estou citando aquelas leis da robótica, né? As 3 principais leis da robótica de 1942. A famosa lei do Asimov lá, que o robô, o sistema, ele não pode fazer mal para o ser humano. A questão é, como é que você vai fazer para que o sistema realmente não faça mal se eu tiver um problema de programação? Pior, em cima daquilo que eu acabei de falar, se por natureza a programação já tem bugs, quem é que me garante que aquele comando que eu der para o meu sistema me proteger, ele não vai ter um bug também? É sensível. Inteligência artificial no judiciário, como um todo, aqui eu só citei. O Facebook, a questão do programa que eu mencionei aqui agora. E, por fim, internet das coisas. A gente caminha para um mundo mais informatizado, não tão inteligente aqui na internet das coisas ainda, mas mais, eu diria, monitorado. Na internet das coisas, ainda hoje, a grande questão são sensores. Aqui a gente fala de IoT, healthcare e judiciário também, dependendo das circunstâncias aqui. Aqui alguns exemplos de algumas soluções, tem até a Fint ali que eu estou citando, do Mandalit, que é fantástica. E aqui, encerrando, nossas máquinas não devem ser nada além do que ferramentas para empoderar ainda mais os seres humanos que as usam. Thomas Watson Jr., peguei isso aqui na IBM. Encerro aqui.